O trabalho infantil. Trabalho infantil refere-se ao emprego de crianças em qualquer trabalho que as priva da sua infância, interfere na capacidade de frequentar a escola e é considerado mental, física, social ou moralmente perigoso e prejudicial. Esta prática é considerada uma exploração por muitas organizações internacionais. A legislação em todo o mundo proíbe o trabalho infantil. Essas legislações não consideram todo o trabalho das crianças como trabalho infantil. As exceções incluem também trabalho de artistas infantis, tarefas familiares, treinamento supervisionado, certas categorias de trabalho, como as das crianças amish, e algumas formas de trabalho infantil comum entre crianças de povos ameríndios. História do trabalho infantil. O trabalho infantil existiu em diferentes níveis na maior parte da história. Durante o século XIX e início do século XX, muitas crianças de 5 a 14 anos de famílias mais pobres ainda trabalhavam na Europa, nos Estados Unidos e em várias colónias potências europeias. Essas crianças trabalhavam principalmente na agricultura, operações de montagem em casas, fábricas e outros serviços. Algumas trabalhavam em turnos noturnos com duração de 12 horas. Com o aumento da renda familiar, a disponibilidade de escolas e a aprovação das leis contrárias ao trabalho infantil e as taxas de incidência de trabalho das crianças caíram. O trabalho infantil nos países em desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, com alta pobreza e poucas oportunidades de escolaridade, o trabalho infantil ainda prevalece. Em 2010, a África subsaariana teve as maiores taxas de incidência de trabalho infantil, com várias nações africanas tendo mais de 50% das crianças de 5 a 10 anos no trabalho. A agricultura é o maior empregador mundial do trabalho infantil. A grande maioria do trabalho infantil é contratada em contextos rurais e economia urbana informal. A pobreza e a falta de escolas são consideradas como a principal causa do trabalho infantil. A incidência do trabalho infantil. Globalmente, a incidência do trabalho infantil diminui de 25% para 10% entre 1960 e 2003, de acordo com o Banco Mundial. No entanto, o número total de crianças trabalhadoras permanece alto. Com a Unicef e a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, reconhecendo cerca de 168 milhões de crianças de 5 a 17 anos em todo o mundo estiveram envolvidas no trabalho infantil em 2013. O trabalho infantil em Portugal. Em Portugal, o trabalho infantil é considerado uma grave ofensa à integridade de uma criança e é também punido severamente, com prisão e multas altíssimas. O artigo 152 do Código Penal português define os casos específicos em que atualmente o trabalho infantil é crime. Maus tratos a menores implicando o trabalho em atividades perigosas, desumanas, proibidas ou trabalho excessivo. O trabalho infantil no Brasil. No Brasil, algumas das formas especialmente nocivas de trabalho infantil são o trabalho em canaviais, em minas de carvão, em funilarias, em cutelarias, locais onde se fabricam instrumentos de corte, na metalurgia e junto a fornos quentes. As formas de trabalho infantil. Classifica-se como as piores formas de trabalho infantil o trabalho escravo ou semi-escravo em condição análoga à da escravidão. O trabalho decorrente da venda e tráfico de menores, a escravidão por dívida, o uso de crianças ou adolescentes em conflitos armados, a prostituição e a pornografia de menores, o uso de menores para atividades ilícitas, tais como a produção e o tráfico de drogas, o trabalho que possa prejudicar a saúde, segurança ou moralidade do menor. Embora o trabalho infantil como um todo seja visto como inadequado e impróprio para os menores abaixo da idade mínima legal, as Nações Unidas consideram algumas formas de trabalho infantil como especialmente nocivas e cruéis, devem ser combatidas com prioridade. Vamos ver agora um vídeo que retrata o trabalho infantil. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, quer uma maior ação para que seja prevenido e eliminado o trabalho infantil em empresas por todo o globo. Mais de 168 milhões de crianças fazem parte ou podem vir a fazer parte deste mercado de trabalho infantil por todo o mundo. A África subsaariana continua a ser a região de maior incidência de trabalho infantil, representando 21% de todas as crianças que trabalham, ou seja, 59 milhões de crianças. Este ano a OIT tem centrado os seus esforços nas cadeias de abastecimento do trabalho infantil. Os padrões agora existentes parecem ter contribuído para uma diminuição do trabalho infantil,
em 1/3, comparado com a última década, isto segundo a OIT. A organização espera que no futuro os empregadores e os empresários do setor agrícola aos serviços de manufatura façam mais para eliminar o uso de crianças nas suas cadeias de abastecimento. Por seu lado, a Unicef afirma que o trabalho infantil é com frequência invisível ao olhar público. Crianças que fazem o trabalho doméstico, na sua maior parte raparigas, são trabalhadores que não se veem e são aqueles que fazem face a inúmeros perigos. A Unicef diz que há determinado tipo de trabalho que as crianças podem fazer para ajudar as famílias, trabalhos que nem sempre são perigosos nem explorativos, mas muitas crianças estão presas a trabalhos inaceitáveis e que violam os seus direitos. O trabalho infantil é uma combinação de muitos fatores, como a pobreza, normas sociais que o aceitam, a falta de oportunidades laborais decentes para adultos e adolescentes, imigração e situações de emergência. Por seu lado, o Fundo para a Alimentação e a Agricultura, a FAO e a OIT, têm discutido o problema com profissionais do setor agrícola. Em todo o mundo, cerca de 60% das crianças que trabalham, ou seja, cerca de 100 milhões de meninas e meninos, fazem-no na agricultura. Nós somos contra o trabalho infantil.